Não é meio louco essa porra? Tá perigoso. Porque se a Rússia não vai ceder, não parece que vai ceder. Não acho. E eles estão conseguindo uma sobrevida. Eles conseguiram aliados o suficiente para manter eles vivos no jogo. É aqueles aliados, a União Europeia, Japão, Coreia do Sul, Austrália... A Rússia até a China. A Índia, sim, a Rússia sim. O Brasil até, de certa forma. Sim. E aí, tipo, se um não vai ceder, o outro não vai ceder, então a gente vai ter uma escalada cada vez maior e gradativa da tensão entre esses dois polos políticos. Bom, e aí, por exemplo, você teve a Agência Internacional de Energia Atômica na usina nuclear de Zaporizhzhia, dias atrás. Ficaram 2 fiscais da Agência Internacional de Energia, né? De energia nuclear, que é de sede em Viena, ligada à ONU, em Zaporizhzhia. Esses fiscais estão na usina e a usina segue sendo atacada. Tá? A usina segue correndo risco. Agora, o primeiro diagnóstico, o relatório preliminar, eu estava vendo antes de vir para cá, né? Depois desliguei o celular, mas da Agência Internacional de Energia Atômica, em relação à usina nuclear de Zaporizhzhia, é sugerindo que uma força multinacional de paz estacione na usina e nos arredores para que a área fique segura. Sabe quando a Rússia vai aceitar isso? Nunca. Porque isso é mais ou menos o seguinte, nós vamos mandar uma força aí com os Estados Unidos, com Grã-Bretanha, com Polônia, com Turquia, enfim. Invadir a guerra, é tipo eles entrarem na guerra Ocupar mesmo. um espaço físico num lugar que é super importante, em Berdiansk, perto da região sul, é um acesso aí à região de Nikolaev, de Odessa, de Kherson, tá tudo muito perto ali, o Oblast de Zaporizhzhia, né, a província de Zaporizhzhia. Então, outra coisa que a gente deve refletir bastante, as organizações multilaterais estão falidas. O que são esses? ONU, Agência Internacional de Energia Atômica, sim. OPAC, Agência de Armas, de Fiscalização, né, de Armas Químicas. Por que elas estão falidas? Estão falidas porque elas recebem aportes e influência política de um grupo muito seleto de países. Em 2002 tinha um embaixador brasileiro, eu convidei ele para participar do meu programa, ele não quis. Ele falou que não tinha interesse em falar. Mas ele deu uma entrevista, acho que foi para o Bob Fernandes, onde ele falou que ativos de inteligência dos Estados Unidos foram até o escritório dele na Europa para dizer que sabiam onde os filhos dele estudavam. Porque ele falou que Saddam Hussein não tinha armas de destruição em massa. Aí, em 2002, o governo dos Estados Unidos chegou, era o último ano do governo Cardoso aqui, falou pro Fernando Henrique, esse cara tem que cair fora da OPAC, nós temos que substituir ele. Porque o Colin Powell tinha ido na ONU e falado, tá aqui a foto da arma de destruição em massa do Saddam Hussein. Eles não acharam, né? Não acharam até Tá hoje. tão bem escondida que talvez eles não tenham achado. Mas a grande verdade é que o José Maurício Bustani, embaixador Bustani, foi afastado da OPAC. Aí vai dizer, o governo Cardoso não defendeu. Não defendeu, mas os Estados Unidos também, se o Cardoso tivesse defendido, eles conseguiram ali aliança de países que eles sustentam e tudo mais, votando com eles. Eles têm a grana, eles têm a influência política, eles têm o capital político e econômico. Então, por isso as organizações multilaterais, no modelo que foram criadas após a Segunda Guerra Mundial, estão falidas, elas têm dono. Elas estão moralmente falidas. Estão moralmente falidas. Porque... Mas elas vão ter dinheiro para sempre. Mas elas têm agenda. Então, quando vem uma... Você precisava, por exemplo, a usina nuclear de Zaporizhzhia. A Ucrânia diz que a Rússia ataca, a Rússia diz que a Ucrânia ataca. A Ucrânia diz que os russos têm carros militares estacionados lá dentro. Os russos dizem que os ucranianos atacam deliberadamente para causar um acidente e culpar os russos. O que você precisaria? De um juiz, tá? Corinthians e Palmeiras, Gaviões e Mancha, camisa 12 Tupi, quebrando o pau ali. Você não pegou esse tempo aí que tinha no Pacaembu, os cavaletes ali no Pacaembu, mas a gente ficava lá, um xingando o outro, um chamando pro pau ali no Pacaembu. E o que você precisava? Da polícia militar, né? Sim. Com credibilidade, que não torcesse nem pro Corinthians nem pro Palmeiras, torcesse para manter a ordem. Ou, se fosse no campo, um juiz de futebol neutro. E as organizações multilaterais não são... Elas se propõem a ser isso, né? Teoricamente, sim. Porque você tem um problema, você tem um impasse, você chamou a Agência Internacional de Energia Atômica, porque, teoricamente, ela tem que ter crédito para dizer, nós vamos nos instalar aqui e vamos fiscalizar. Quem descumprir, nós vamos apontar e vamos dizer, é o monarca, é o Rogério. Só que elas estão corrompidas pela influência política de certos países. Exatamente. E elas jogam a agenda deles. Elas não são imparciais. Por agenda de financiamento, por agenda de inteligência, por agenda de uma série de situações. Então, nesse sentido, eu acredito que a gente precise também pensar a médio e longo prazo numa reforma dessas instituições. Conselho de Segurança da ONU, tem 5 países que têm no Conselho de Segurança da ONU que tem direito a veto. A Rússia está lá? A Rússia está lá. Só que
Hoje, o Conselho de Segurança da ONU, até em função da Rússia e da China estarem lá, não está funcionando. Não tá fazendo nada, assim. Não está fazendo nada de prático, de objetivo. Você tem uma reunião do Conselho de Segurança, você tem um impasse.